vivenciamos, mas sabemos que a palavra de Deus, ela é uma profecia, ela é uma esperança para as nossas vidas, ela é o pão que nos alimenta, que nos instrui diante de situações que nós nos deparamos. A gente vê que a situação, quando o evangelista João, descrevendo esse texto, de uma situação clara e verdadeira, de uma forma que muitas vezes nós, como ser humano, passamos por tristezas, passamos por angústias, passamos por sofrimentos e muitas vezes não queremos sofrer. Não queremos sofrermos nenhuma dor de dente, nenhuma dor de cabeça. A gente, se possível for, quando levamos uma topada, queremos arrancar o dedo para que aquela dor venha passar, para que aquele sofrimento, aquela angústia passe e a gente possa termos um refrigério, a gente possa ter uma direção de tranquilidade em nossas vidas. Mas nós observamos que Jesus, ele falando através de João, de uma forma clara e objetiva, ele disse: na verdade vos digo que vos chorarás, mas vós lamentarás o mundo. Se alegrai-vos, vós estarás tristes. Jesus, ele estava referindo de uma forma que o povo pudesse entender porque João, ele falou destas expressões. A gente vemos que a gente possamos observar no livro de Gênesis, no capítulo 3 e versículo 16. Os irmãos que têm sua Bíblia possam nos acompanhar. Em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 16, nós observamos, por causa das consequências do pecado do homem, das situações que fez Deus a levar o homem de uma situação precária, de uma situação de dor, de sofrimento. Mas Deus, ele não criou o ser humano para estar numa situação como essa. Deus, ele criou o ser humano para viver em adoração, para vivermos em harmonia com Deus. Mas as consequências do pecado, a situação que o homem ele planteou, que o homem ele tem a colher, ele tem que passar por aquilo que ele plantou, por aquilo que ele semeou em sua vida. A gente vê que existem pessoas que muitas vezes não são evangélicas, pessoas que muitas vezes semeiam uma semente boa, uma semente de paz, uma semente de caridade, uma semente muitas vezes de harmonia diante da sua sociedade. Mas nós observamos que muitas vezes essas pessoas ela colhe essa semente, aquilo que elas plantaram, semente de paz, semente de harmonia, semente de alegria para as pessoas, porque chegará alguém que, da mesma forma que ele prestou a caridade, quando uma pessoa estava necessidade, aquela pessoa precisava de um pão, aquela precisava de um alimento, e aquela pessoa serviu aquela pessoa futuramente lhe ajudou. É por isso que o livro de Provérbios nos fala: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo acharás. Aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. A gente vai ver daquilo que a gente plantou. É como um pé de árvore, né, que a gente planta, e ali nós observamos que no período daqueles meses, aquela planta ela vai germinando, ela vai crescendo, ela vai chegando o objetivo de dar o seu fruto, e aquela pessoa que plantou aquele fruto, ela vai colher aquele fruto.
não importa se é um abacate, não importa se é uma manga, não importa se é caju, mas aquela pessoa ela vai ter aquela oportunidade de poder deliciar com aquele fruto. E nós vemos que as consequências que lhe aconteceu a este casal, o qual Deus colocou para viver diante da sua presença, para viver em harmonia com Deus, em plena comunhão com Deus, mas perderam a oportunidade, perderam o objetivo, o propósito que era melhor diante das suas vidas. Nós vemos que Adão e Eva pecou, transgrediu contra Deus, e logo vem as consequências. Logo vem aquilo que Deus ele se irou. Deus ele viu que eles não assumiram as suas consequências. Um ficou botando culpa no outro, um ficou jogando para o outro, como nós vemos que Adão, disse que foi a sua mulher que lhe fez pecar, transgredir, como nós vemos também a mulher jogou culpa naquela serpente, e nós vemos que isto foi consequentemente as consequências. Ninguém assumia as culpas, até provavelmente quando Deus ele toda tarde descia ao jardim do Éden, ia visitar o homem, e nós observamos que o homem que ouvia a voz de Deus, aleluia, que tinha verdadeiramente a presença de Deus em sua vida, tinha oportunidade de ver o resplendor, a glória, a majestade de Deus. O homem era santo, o homem ele não tinha pecado, ele tinha esse privilégio, a sua consciência, aleluia, a inocência de Adão e Eva tinham o privilégio de ver Deus, de contemplar a glória de Deus, mas por causa do pecado sofreram as consequências, perderam a oportunidade de contemplar Deus toda a tarde, de ver o resplendor, a glória, ouvir a sua voz, e logo Deus sentenciou as suas culpas. Ele disse que a mulher, elas se multiplicarão grandemente as suas dores. As dores de partos, por causa das consequências, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. É o que nós estamos vivenciando hoje. É o que nós estamos vendo por causa da desobediência a Deus. Estamos sofrendo as consequências. Não importa se é católico, se é religioso, se tem alguma religião, se não tem, mas estamos sofrendo as consequências daquilo que a gente plantou. Tivemos a oportunidade de vivermos em harmonia com Deus, de termos a oportunidade de estarmos perto de Deus. Mas muitas vezes, por causa do materialismo, por causa da nossa condições humanas, não raciocinando bem, não pensando bem qual consequências viríamos, mas possamos decorrer diante da sua palavra e ver que Deus sempre tem nos avisado, sempre tem nos alertado a respeito da sua ira, da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Mas saímos fora do propósito, da vontade de Deus. Deus ele deu tempo, Deus ele deu tempo, Deus ele deu espaço, Deus ele deu oportunidade. Mas nós não pensamos quais consequências nos viríamos.
quais situações nós iríamos passar. Mas a gente pode ver dentro da palavra do Senhor, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos, mas muitas vezes nós não paramos para refletir, para vermos as condições que a Bíblia ela relata, que ela nos mostra que Deus é amor, mas também é justiça. Quantas vezes o povo de Israel desobedeceram, saíram fora da vontade de Deus e Deus castigou com vara de ferro. Mas alguém possa pensar que Deus mudou, que Deus perdeu a sua autoridade, perdeu as suas condições. Mas possamos observarmos quando Deus ele alertou o seu povo. Quantas vezes Deus ele mostrou para Israel. A gente vê já no capítulo de Jeremias, quando o profeta Jeremias foi chamado para levar a palavra, a mensagem daquilo que Deus ele queria que o povo se arrependesse, voltasse para o seu propósito. Mas a gente possamos vermos as consequências, a desobediência, o seu próprio destino, a sua própria direção. Deus ele não queria simplesmente castigar o seu povo porque ele queria. Deus ele não queria fazer aquilo que ele queria. Mas Deus queria que a nação fosse um exemplo, que as pessoas desejassem ser como Israel. Quantas vezes Deus queria que nós fosse diferente durante essa sociedade corrompida no pecado, afundada na lama do pecado. Quantas vezes Deus queria que a gente fosse diferente, fosse um exemplo de uma sociedade cristã, que as pessoas pudessem olhar para a gente e dizer: eu quero ser crente, eu quero servir este Deus, não olhando para o nosso nome, não olhando para nós, mas olhando para Cristo em nossas vidas. Mas quantas vezes a gente recebe críticas, pessoas falam mal do Evangelho, pessoas criticam o Evangelho. Deus queria que nós fosse diferente, fosse um povo forte, um povo que a nação pudesse dobrar diante de Deus e ver a sua magnificência, ver o seu soberania, a sua grandeza, a sua majestade. Mas apenas vivemos no materialismo. Vivemos em condições de destaque, de perfeições. Mas Jeremias disse que a glória do homem é como a erva que seca. A glória do homem é como a erva que seca. Mas a glória de Deus ninguém toma. Pertence a Ele. É dele. Deus nos deu a sua palavra para se dirigir. Deus inspirou o homem. Ainda que nós vemos tantas críticas no meio teológico,
a Bíblia é tal, a Bíblia é tal. Mas Deus nos deu a sua palavra para ser dirigida, para ser corrigida em nossas vidas. Tínhamos um manual, a nossa regra de fé, como nós vivenciaríamos neste mundo. Não vivemos um mundo de mistura, não vivemos como o ímpio vive, não praticar o que o ímpio pratica. O mundo corre de busca de fama, de poder, de autoridade. Mas o crente, ele busca se aproximar de Deus. Ele não vai buscar fama, poder, mas ele vai buscar a presença de Deus, para estar perto de Deus, para ser dependente de Deus. Nós não somos do mundo. Nós não somos daqui, estamos de passagem. Jesus, ele vai raiar nas nuvens, mas as pessoas estão preocupadas com o anticristo. O que vai acontecer no anticristo? Mas estamos vivenciando agora os sinais, as coisas que estão acontecendo em nossos olhos. Deus está dando oportunidade a nós, ainda que essa situação está cada vez difícil. Deus não está nos preparando. Deus não está nos alertando. Mas ainda tem muitos dormindo. Tem muito ainda preocupado com o seu status. O que vai ser amanhã, o depois da manhã. Mas é tempo de a gente voltar. É tempo de a gente se ajustar. É tempo de a gente colocar o que está fora do lugar. Mas nós vemos que o livro de Mateus, capítulo 24. Vamos lermos aquilo que Deus ele vai falar para nós. Mateus capítulo 24. Quantas vezes Deus ele falou, quantas vezes Deus ele nos alertou. Veja no 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são apenas princípios de dores. São apenas princípios. É apenas Deus saculejando a terra. Mas alguém possa dizer, mas foi o ímpio. Foi aqueles eventos. Mas vamos ver os nossos históricos. Vamos ver nossas consciências, nossos juízos, o nosso psique. Quem nós somos verdadeiramente. Deus nos chamou para ser diferente, para viver como a igreja primitiva vivenciou. Eles foram jogados na cova do leão. Eles foram queimados nas praças.
foram chicoteados, Paulo e Silas, por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. Pegaram Paulo e Silas, levaram para levar 40 chicotadas em suas costas. Será que chegar esse tempo, esse momento, se Deus permitir, mas Paulo e Silas não negaram o nome de Jesus. Paulo e Silas não recuaram a sua fé. Foram até o final. Jogaram Paulo e Silas num cárcere frio, de pedras, como se fosse uma gruta, presos. Sanguentados, com dores no corpo. Mas o que eles fizeram? Paulo, Silas, vamos cantar, vamos orar. Aleluia. O sangue descendo, a dor era suportável, 40 chicotadas. Nós vamos cantar, Paulo. Vamos orar, Silas. Eu não sei qual hinos eles cantaram, mas eu posso meditarmos na oração que eles fizeram. Pai, eu te agradeço por tudo que eu estou passando. Eu não mereço, mas tenha misericórdia dessas vidas que nos chicoteou, dessas vidas que estão cegas espiritualmente, que nos perseguiram pelo teu amor. Salva, Pai. Aleluia. E os louvores que eles começaram a louvar. Aleluia. No meio do sofrimento, no meio de angústias que eles começaram a passar, mas estava louvando ao Rei dos Reis. E Deus faz aquele cárcere estremecer. E Paulo e Silas foram libertos para levar o Evangelho àquelas pessoas. Nós somos um povo diferente. Nós não somos qualquer um. Somos diferentes. Somos diferentes. Talvez muitos gostariam de escutar palavras que Deus vai te dar casa, Deus vai te dar promessa, Deus vai fazer na tua vida, como muitos gostariam de estar escutando isso. Deus vai pegar teu inimigo. Já falei uma vez e digo, o inimigo somos nós mesmos. Nós lutamos com nós mesmos todos os dias para vencer o eu. Eu posso, eu faço. Não para vencer o meu amigo, não para vencer os meus irmãos, não para ver meu irmão jogado na lama, mas nós mesmos.
lutamos todos os dias para vencermos esta guerra. Foi por isso que o apóstolo São Paulo ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, que possais estar pronto e firme quanto a cilada e astúcia do diabo. Mas tem muito dormindo. Tem muitos ainda desapercebidos. Jesus vai voltar. E não vai levar de todo jeito, nem de toda maneira. Vai levar um povo santo, lavado e remido com o seu sangue. Nome nunca salvou ninguém. Nós vemos no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele não está dizendo qual o status social. Ele não está dizendo qual é a condições. Mas ele está dizendo os fiéis. É os fiéis da terra. Não é o status, não é as situações, não. Não é a ordem social. Não é a ordem intelectual. Mas é os fiéis da terra que o Senhor vem buscar. Não se confunda com status. Salvação não é status. Veja as características de Jó. Como Deus deu exemplo. Viste meu servo Jó, fiel, temente, íntegro. Deus não disse suas condições sociais. Tinha poder, tinha autoridade, era assim, era assado. Mas ele disse: é fiel, temente, íntegro. Deus ele não falou das suas qualificações, das suas posições sociais. Provavelmente a gente viu quando as provações começaram a chegar na vida de Jó. Quando o vendaval começou a chegar na vida de Jó. Ele disse: eu vou perder meus bens. Eu vou perder minha riqueza. Eu vou perder minha ordem social. Mas ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo está apenas no princípios. O princípios. É apenas o princípios. De cada um raciocinar. De cada um analisarmos. O que nós plantamos. Deus não tem inocente com culpado.
Deus não tem grupinho, nem arrumadinho. Ele é santo. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis.